Boa noite, irmãos, boa noite a todos. Nós estamos nessa noite iniciando uma nova série que nós temos aqui por título Família, uma instituição do Senhor Deus. Nós vamos iniciar a leitura do texto no capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 25. É um assunto muito extenso na palavra de Deus, por isso nós não temos pressa, nem pressa hoje e nem pressa para as próximas semanas. Diz assim no versículo 15: E tomou, ou formou, nesse sentido, o Senhor Deus, o homem. Está aqui na nossa série no final, o Senhor Deus. Por isso que está ali na série, Família, uma instituição do Senhor Deus. Ok? Continuação. E pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que de comerdes dela, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para que este visse como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves dos céus e todo o animal do campo. Para o homem não se achava adjuntora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e adormeceu. E tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta agora é osso dos meus ossos, a carne da minha carne, e esta será chamada mulher. Portanto, o homem foi tomado. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e pegar-se-é a sua mulher, e serão ambos uma só carne. É um assunto tão importante para Deus. É como que nós poderíamos iniciar um tema, E o que nós poderíamos falar, destacando da palavra de Deus para essa questão? A família, ela é uma instituição vinda de Deus, para a felicidade do homem, a qual Deus constituiu sobre toda a criação. No capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 28, abra sua Bíblia aí, volte uma página para trás. Você não encontra o propósito do homem, o propósito de Adão, sem que haja o nome ali no versículo 27 e 28 da mulher. Nós lemos o capítulo 2 que fala, sim, da criação do homem, da mulher ali, tomou o homem, como nós falamos no versículo 15 do capítulo 2, depois Adão fez a sua esposa para ele, a sua mulher. Mas olha só o que diz a palavra de Deus nessa questão de propósito. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e toda a terra, e todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então, a Bíblia faz um contexto, aqui dentro de um contexto da criação, um resumo, ele inclui a Eva, aqui a Bíblia nos mostrando. Versículo 28, Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a face da terra. Então nós temos aqui no princípio, Deus ele constitui a família. E a família, ela vem do coração do Senhor,
Deus constitui a família alicerçada em duas questões que nós vamos estar falando para as próximas semanas. A primeira questão é a questão do casamento entre o homem e a mulher, como nós estamos vendo aqui, quando o Espírito Santo faz um resumo no versículo 26, mas também quando tem os frutos, que são os filhos que vão formar uma nova família. O que nós podemos destacar de constituir, de participar, de ter uma família, de casar, é que o ser humano ele tem que estar com a sua mente voltada, que é muito mais para dar do que para receber. O casamento ele é um complemento para o homem e para a mulher, tanto de corpo, de mente, mas também de alma. E tudo que Deus fez está ligado no relacionamento com Ele, como nós vamos falar nessa noite. Deus ele poderia ter feito diferente do que Ele fez no céu, não é verdade? Jesus nos diz que no céu os anjos não se dão em casamento, mas aqui na terra Deus fez essa união e constituiu a família. Olha só, no versículo do capítulo 26 até o capítulo 2, que nós lemos aqui, por exemplo, o versículo 7, para fazer alguns destaques nessa introdução. Tem alguns versículos que são base. Para nós, o versículo 18 do capítulo 2 vai ser o versículo que vai dirigir esse nosso estudo nessa noite. Mas no capítulo 2 e versículo 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, depois que Deus constituiu todos os luminares do céu, a expansão sobre a terra, os céus, os animais, os répteis, sobre toda a vegetação, Deus colocou o homem para que habitasse aqui neste mundo. E Deus colocou o homem com um propósito, de ser imagem e semelhança de Deus, como nós lemos. Mas não sozinho, porque o que nós encontramos no versículo 27 e 28? A palavra mulher. E o que nós encontramos no capítulo 2 e versículo 18? Olha só como Deus sonda o coração do homem. Diz assim no versículo 18: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Então nós vamos ver que há um complemento sim de corpo, de alma, mas o casamento, que é uma das bases da instituição família que Deus criou, ela é uma questão muito mais de completar espiritualmente para cumprir o propósito do versículo 26. Então Deus sondou o coração do homem. No versículo 23 aí do capítulo 2, vamos à leitura, e disse a Adão: Esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e essa será chamada mulher. Portanto, o homem foi tomado. Então há uma união, há um só corpo. Então Deus ele vai instituir a família, e se você reparar no versículo 18 e versículo 22, Deus ele não faz qualquer pessoa para Adão, porque aparece tanto no versículo 18 e no versículo 23, a palavra idôneo, quer dizer que precisava ser uma pessoa capaz de poder estar do lado do homem para cumprir o seu propósito de vida. A decisão mais importante que a pessoa pode tomar na vida é tomar a decisão por Cristo Jesus para a remissão dos nossos pecados. E a segunda questão mais importante que o homem e uma mulher pode tomar na sua vida é a questão sobre constituir uma família. Geralmente o jovem, neste requisito, ele olha muito mais com os olhos da carne do que com as observações espirituais na fé. Em Provérbios, no capítulo 18, versículo 22, você pode abrir a sua Bíblia nessa referência, Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Encontrar uma esposa, encontrar um esposo que seja idôneo, ou seja, ali na raiz da palavra, que seja capaz de cumprir aquele propósito, precisa ter muita espiritualidade, precisa ter domínio sobre o seu corpo, sobre a sua mente, precisa entender o propósito de uma família, que nós vamos falar, que é servir e honrar a Deus. Diz assim no versículo 22 do capítulo 18: Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebe uma bênção do Senhor, e recebe mesmo.
Porque olha só, no nosso próximo slide aí, Nathan, a primeira família no Éden. Porque constituir uma esposa envolve realizações de sonhos. É assim, o Adão, nós vamos ver que Deus sondou o coração dele, né? E ele viu no versículo 20, e Deus viu que ele começou a reparar que todo animal tinha ali uma companheira, né? Tinha uma fêmea, macho e fêmea, assim que Jesus usa o termo no Novo Testamento. E ele ali, depois de colocar todo o nome ali, Deus lhe deu um sono, e Deus então também vai dar uma adjuntora para ele. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, é que a primeira coisa que Deus constitui para o homem neste mundo, é a família. A família foi criada para Deus. Antes da mulher ser formada, Deus nos mostra que o primeiro relacionamento de um indivíduo, de um ser humano, é com Deus. Depois, com essa segunda escolha de constituir uma família, escolher uma esposa e ter filhos. Olha só, a etimologia que nós estamos falando já dessa palavra família, ela vem e ela traz, é como se nós disséssemos assim, servos no mesmo teto. Mas nós sabemos que para Deus é uma questão muito mais profunda do que isso. Porque quando Deus ele constitui uma casa, né, quando você escolhe uma pessoa para ser tomada, como nós lemos, né, no princípio, o que estava escrito? Então o homem foi tomado. Quando você escolhe, toma uma escolha, essa casa que você vai formar tem que ser uma casa formada dentro dos padrões para aquilo que Deus os constituiu, para honrar como um complemento claro, porque o homem no seu viver ele estava incompleto ali, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, mas também de servir o quê? Ao Senhor. Então a casa, ela é uma casa que tem a mesma afinidade espiritual. Como é que você vai formar uma casa que as pessoas não têm a mesma afinidade? Uma casa é feita de afetividade, uma casa, a nossa família é feita do mesmo sangue, mas muito mais do que isso. Existe a questão espiritual em que nós devemos olhar. No capítulo 3, a primeira família ela foi constituída no Éden. No capítulo 3, versículo 20 e 21, para nós darmos introdução e falarmos um pouco mais sobre essa questão, olha só o que nós encontramos. Capítulo 3 e versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E versículo 22. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele e o vestiram. Então nós temos no versículo 20, o termo aqui, a constituição de uma casa de família. E a segunda coisa que a Bíblia nos mostra no versículo 21, que a segunda instituição que Deus faz para o homem aqui neste mundo, é o plano de salvação. Porque no capítulo 3 o homem vai pecar com a sua esposa, eles vão sair da presença de Deus, então Deus vai instituir o quê? A salvação. Aquele cordeiro que vai ser derramado sangue é um pedacinho do que Deus está mostrando e vai mostrar para o homem que um dia ele enviaria o seu filho aqui neste mundo. Então a palavra casa, né, quando nós falamos de casamento, que é constituir uma família, ela vem da raiz da casa, que é a união entre homem e mulher. Uma outra palavra que nós encontramos que tem essa raiz casa é a casa-lar. E nós encontramos porque nós sabemos que a Bíblia mostra que o casamento é o ato conjugal. Então não há problema nenhum numa casa batista, que nós somos aqui batistas, esse assunto. Muitas pessoas acham que por nós sermos pessoas que somos tementes a Deus, que temos a palavra nas mãos, esse é um assunto que ele não é dito. Mas muito pelo contrário, a Bíblia nos mostra que há uma necessidade entre homem e mulher. Por isso Deus uniu e fez em uma só carne. Só que a forma que Deus nos apresenta, existem formas de falar sobre assunto, existem formas de tratar sobre esse assunto, como Deus está tratando aqui. O homem, ele era incompleto na sua natureza. Para isso havia uma necessidade o quê? Física.
É o ato conjugal. Uma outra necessidade que nós encontramos aqui na criação do homem, o que é? É a necessidade emocional. Alguém para dividir as necessidades, né? As suas necessidades ali emocionais. Tem dia que você está triste, tem dia que você está contente, não é verdade? Tem dia que acontece coisas que você não quer nem levantar da cama. Com quem que você vai compartilhar essas coisas? Então Deus sondou e viu o coração do homem. Então Deus instituiu a família, porque a mulher foi criada para complementar o homem, tanto na parte física, como no versículo 20 nós lemos aqui, o Adão dá um nome para sua esposa, Eva. Ela vem para complementar a questão emocional, a questão também de pensamentos psíquicos, né? Já pensou o homem acordar, ele vai falar com quem? Ele vai falar com o bicho, ele vai falar com a vaca, ele vai falar com o hipopótamo, né? Então ele queria alguém para contemplar toda a glória de Deus, toda a criação de Deus, que ele tivesse alguém para se relacionar. E é isso que a Bíblia nos apresenta aqui no começo. Então no versículo 18, vamos voltar aqui, Deus, ele diz, né? Ele diz uma coisa importante para nós no versículo 18. Ele diz assim, olha só a frase: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Por que Deus disse essa frase? A primeira coisa que nós identificamos, e nós vamos identificar com os capítulos das próximas semanas, é a necessidade, como nós acabamos de falar, de ter uma companheira, de ter uma adjuntora. No versículo 20 diz assim, olha só: e Adão pôs o nome em todo gado, e nas aves do céu, em todo animal do campo, mas o homem não se achava uma adjuntora idônea. Aqui o Espírito Santo nos revela sobre esse detalhe, que o Espírito Santo, Deus olhou para o coração do homem e ele formou quem? A Eva, nesse sentido de complemento, tá? Mas aí as pessoas podem dizer assim, então Deus errou, por que Deus não fez a Eva antes? Por que Deus não fez a Eva junto com Adão? A primeira questão que nós podemos responder é que Deus nos apresenta, como nós dissemos, Deus tem uma ordem para todas as coisas. Primeiro, em qualquer vida, a pessoa deve se relacionar com quem? Com Deus. Isso é um dos motivos porque Deus fez primeiro o homem. Aí a pessoa pode levantar, Deus errou porque ele deveria ter feito a mulher junto. Não. Então o que aconteceu, né? Lá no Jardim do Éden, tudo era paz, né? Tudo era tranquilo, tudo era calmo, um silêncio danado, um jardim bonito. Aí Deus precisava pôr alguém lá, né? Olha que Deus, a Bíblia diz, né? Os homens são muito machistas de dizer que estava tudo em paz, como eu estou falando, né? Não, olha só, Deus sondou que o coração era o quê? O coração do homem estava vazio nesse sentido. Não que não havia em Deus para se completar, mas Deus mostra isso e nós vamos falar. Então Deus, ele cria o homem com seu propósito, ele mostra, porque tudo que Deus faz é perfeito, no tempo perfeito. Então tem muitas pessoas que aceleram esse processo na sua vida de casamento, as pessoas muitas vezes não sabem esperar, as pessoas muitas vezes não dão valor, até que um dia perde uma esposa, perde um esposo. Infelizmente o ser humano é desse jeito, mas o que nós podemos concluir nessa primeira família lá no Jardim do Éden é que Deus não erra, Deus conhece o coração do homem, tanto é que no capítulo 1, versículo 26 e 28, Deus inclui a mulher antes de falar da formação e da atividade do homem. O Espírito Santo nos mostra isso, para dois motivos podem acontecer ali com Adão. O primeiro motivo é que o homem está incompleto em sua natureza e sentidos, e o segundo, como nós lemos no versículo 28, é a aproximação mais do homem e de Deus. O que mais nós encontramos nesse capítulo aqui sobre essa questão da instituição? Bom, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E nós vamos falar na próxima semana que se a Eva talvez não tivesse só, a história não teria acontecido do jeito que aconteceu no capítulo 3. Porque Deus disse o quê? Não é bom que o homem esteja o quê? Esteja só. Mas aonde tudo aconteceu? Deus instituiu a família num lugar qualquer? Não. Olha,
Quando você olha para esse campo aqui no Jardim Morumbi, agora já chegou a época da seca, né? Mas quando estava no verão chovendo, esse campo é a coisa mais bonita que tem aqui, né? Essa grama aqui roçada, né? Pense umas cadeiras brancas aqui no meio desse campo. Pense um tapete vermelho aqui para entrar uma noiva, um noivo. Vamos supor que nós vamos fazer um casamento, né? Arma uma tenda aqui, dá um lugar muito bonito, não é verdade? Não é, Alex? Dava para ter casado aqui, não é, Alex? Dava, casou, né? Nós temos outros lugares, por exemplo, tem gente que casa em Cancún, né? Direto naquelas praias paradisíacas que eles falam assim, não é verdade? Mas, meus irmãos, nada comparado ao que foi o Jardim do Éden. O primeiro casamento não acontece em qualquer lugar. Ele acontece em um lugar que foi Deus que escolheu, o lugar perfeito, porque foi Deus que escolheu ali. No capítulo 13 e no versículo 10, Deus não ia fazer o homem, pôr um homem em qualquer lugar, e na primeira instituição do casamento fazer em qualquer lugar, não. Nós vamos ver que o lugar onde Deus separou é especial. Capítulo 13 de Gênesis, versículo 10, se você quiser ler, o lugar é chamado de Jardim de Deus. Por isso que é um lugar lindo, é um lugar maravilhoso, porque não só é chamado de Jardim de Deus, mas também porque neste casamento tinha a presença de quem? A presença de Deus. Então, olha, você pode preparar o lugar mais bonito aqui, você pode ir para uma chácara para casar, você pode ir para Cancún, mas não igual a este lugar. A segunda coisa que torna esse casamento tão especial são as testemunhas, né? Eu não fui no casamento do irmão Rodrigo, mas com certeza as mulheres estavam com vestido, estavam com a cara pintada, né? Estavam com o cabelo feito, roupa, não é assim? Mas olha, nada comparado às testemunhas do primeiro casamento. Porque, claro que há a bênção de Deus, né, através de um pastor nos casamentos de hoje, mas esse casamento aqui, ele foi feito na presença de Deus, do Espírito Santo, né, do Pai, do Filho e também do Espírito. Então o melhor cenário não tinha para a primeira instituição aqui, como nós estamos vendo aqui. Começou aonde? Na presença de Deus, no jardim de Deus. Esse casamento, meus irmãos, que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 2, ele só vai ser superado pelo casamento que vai acontecer nos céus entre Jesus e a sua igreja. Porque tudo vai voltar a ser perfeito na vida eterna. Então, da mesma forma que Deus estava presente na primeira instituição, Deus também estará presente no casamento perfeito, que é o casamento de Jesus com a sua igreja glorificada. Olha como essa questão é importante para Deus. Não é em qualquer lugar, Deus está presente, é um matrimônio, né, que nós consagramos ali para honrar a Deus, de complemento para o homem, também para o homem buscar cumprir o seu propósito. O primeiro cenário são coisas especiais. É tão importante a questão do casamento que Deus separa para o primeiro milagre do ministério público de Jesus, aconteceu em Caná numa bodas. Jesus compara o casamento do homem com o casamento seu da igreja. Então, constituição de família não é qualquer coisa. Para Deus é uma coisa assim, eu não queria usar o termo sagrado, mas é uma coisa muito especial para o Senhor, para a consagração de Deus. Então, olha só como é essa questão de constituir família, a segunda decisão mais importante que uma pessoa pode tomar na vida. Vocês estão ouvindo, vocês três aí? Está prestando atenção, né? Para não ter erro depois, hein? Depois não diga que eu não avisei, hein? Né? Então, olha só como é especial isso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, isso anima o nosso coração. Porque Deus prepara a criação, prepara o homem e a esposa, Deus vê a necessidade do homem, e nós nos sentimos privilegiados por estarmos numa outra instituição de Deus, que é a igreja para os homens aqui na terra. Nós olhamos desejosos para que Jesus um dia volte em nuvens, arrebate a sua igreja.
e arrebatando a igreja, cumprindo em Apocalipse no capítulo 19, que nós possamos um dia estar perfeito. Então nós olhamos para todas estas coisas e vivenciamos a nossa vida querendo ter um relacionamento desse, tanto com os nossos filhos, com esposas, como com Deus. Agora tem uma pergunta para nós vamos responder algumas perguntas essa noite. A pergunta é: existe família perfeita? Porque no Éden tudo estava perfeito lá, não é verdade? Não havia dor, não havia tristeza, Deus estava todos os dias na viração do dia, o casamento era perfeito até o momento em que eles estavam aonde? Na presença de Deus. Capítulo 2 e versículo 25 diz assim: e ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 2, versículo 25. Isso mostra para nós que ali naquele matrimônio, eles estavam sem pecado ainda. A palavra nudez, ela representa o pecado. Então, se eles estão, como a Bíblia nos indica aqui no capítulo 2 e versículo 25, esse casamento era perfeito enquanto estava na presença de Deus, ok? Não estou relacionando isso ao ato conjugal, tá? Porque em Hebreus, no capítulo 13, acabei de lembrar disso, em versículo 4, abra lá que esse é um texto importante para nós, Hebreus no capítulo 13 e versículo 4, porque as pessoas tratam esse assunto como pecado, mas não é pecado, porque Deus fez o homem assim na natureza. Diz assim Hebreus no capítulo 13 e versículo 4, olha só como começa esse versículo falando sobre esposo, esposa e o matrimônio, que é a união em corpos dele. Diz assim, versículo 4, venerado. A palavra venerado, em algumas tradições, traz digno de honra. Então não é qualquer coisa o casamento de Deus, e muitas vezes nós colocamos até essa questão do ato como alguma coisa, como eu disse no início, oculta, mas para Deus não tem essas coisas. Deus conhece o coração do homem. Venerado seja entre todos o matrimônio, quer dizer, o casamento. Algumas traduções traz assim, homem e mulher, e no seu leito sem mácula. Existe o lugar correto, a ordem correta, como Deus coloca essas coisas. Voltando lá no nosso estudo, o casamento era perfeito na presença de Deus, né? E quando esse casamento está na presença de Deus, nunca mais o homem vai voltar até os novos céus a ter um relacionamento desse como Adão tinha. Mas olha só, quando uma pessoa, ela não consagra o esposo, a esposa, os filhos, não consagra o seu casamento, essa instituição na presença de Deus, o que passa a viver como família, como instituição? Nós vamos encontrar aqui, por exemplo, volta lá no capítulo 3, e no versículo 6 a 8, quando nós não consagramos o nosso casamento para Deus, porque esse primeiro casamento, ele foi perfeito até estar na presença de Deus. Após eles saírem da presença de Deus, do jardim, serem expulsos por causa do pecado, olha só quantas consequências teve. Semana que vem nós vamos falar sobre a consequência do pecado, sobre os novos papéis que se surgiram entre marido e esposa, né? Entre os filhos. Nós vamos falar isso na semana que vem. Mas após a queda do homem, dessa família, houve o quê? Houve muita dor. Porque o pecado traz dor. Se nós não consagrarmos a nossa família aqui na terra para o Senhor, a Deus, servir a Deus de todo o nosso coração, de todo o amor, o que acontece? Nós começamos a plantar coisas que nós vamos colher o quê? Dor, tristezas, abrolhos, como a Bíblia nos ensina. No capítulo 6 e versículo 3, após o pecado, eles foram expulsos. Eles foram expulsos da presença de Deus, eles não podiam mais viver naquele lugar, em que Deus fez o primeiro casamento ali no Éden. Eles foram expulsos, eles saíram da presença de Deus. Versículo 6 do capítulo 3 diz assim, E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejosa para dar entendimento. E tomou o seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram ambos os olhos abertos, e conheceram que estavam o quê? Nus, que estavam errantes, faltantes diante de Deus.
Mas quando eles estão no Éden na presença de Deus, o que nós lemos lá no capítulo 2, versículo 25? Eles não se envergonhavam, mostrando que ainda não havia pecado. Agora aqui o que há? A nudez. Então eles vão cozer o quê? Folhas para cozer a nudez, a sua nudez, cozer folhas de figueiras para tampar o seu pecado, para encobrir. Por quê? Porque eles pecaram. Continuação do versículo. Então ambos foram abertos os olhos e conheceram que estavam nu, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então olha só, família perfeita, fora dos céus e fora do jardim do Éden, não existe. Nós sabemos disso. A nossa vida é uma vida que muitas vezes nós temos dores, nós temos problemas, a morte. Uma vez que entrou o pecado original no mundo, ali com Adão, houve todas essas coisas. O que o homem colhe nos dias de hoje? Fome, guerra, violência após a queda, desobediência. Um cordeiro teve que morrer não só uma vez, várias vezes. Nós vemos a violência no coração das pessoas, pragas, doenças. Olha só o que desencadeou sair da presença de Deus. Por isso não há mais aquele lugar. Deus tira eles dali, põe um anjo para guardar, e hoje nós vivemos o que eles viveram. Nós vamos falar na semana que vem. Olha só como que é o coração do Adão. Passa-se um tempo e ele devia ficar imaginando, todos os dias no final do dia o Senhor vinha falar com quem? Comigo. E agora eu estou fora da presença de Deus. Então quando você constitui um casamento, não existe família perfeita, né? Isso não existe nos nossos lares, neste mundo não existe. Mas quando nós não consagramos esse matrimônio ao Senhor, as coisas elas se tornam mais difíceis. Olha só o versículo 9. Enquanto eles estão no jardim do Éden, existe o que como base de relacionamento com Deus? A palavra amor. Depois no versículo 9, olha só o que acontece. Capítulo 3 e versículo 9. Diz assim: e chamou o Senhor Deus e disse a Adão: onde estás? Entra uma palavra chamada justiça. Agora, relacionamento de Deus com o homem não é apenas de amor, mas com justiça. Deus precisa estabelecer um plano para que a justiça seja cumprida na vida do homem. E como que Deus, ele é maravilhoso em cima disso. Há uma separação, o homem ele perde a sua santidade ali na criação, ele é separado de Deus. Aí nós vamos ver uma geração na próxima semana, na outra, que não busca mais o que é do Senhor, busca o que é do seu próprio interesse, até que se afasta o ponto de estar totalmente separada de Deus. Às vezes nós olhamos por aí e dissemos: essa família é perfeita. Nós temos um caso agora que nós estamos passando por esses dias, que é o caso daquela deputada lá, Flor de Lis, lá, e o marido dela que foi morto, né? Porque até então, aquele casal lá onde eles estavam no meio deles, da igreja deles, era um casal perfeito. Era o casal perfeito porque eles tinham muitos filhos adotados, eles cuidavam de todo mundo, era um relacionamento aparente entre marido e mulher, até que um dia veio à tona. Ela só não está ainda definitiva assim, condenada, porque é uma deputada e tem foro privilegiado. Mas é fato que ela matou o marido, aquele marido dela era um filho de criação. As outras crianças que viviam dentro daquela casa, que passava como se fosse uma família perfeita, dizem que havia acepção, que haviam 2 andares, 3 andares na casa, as do segundo andar não tinham o mesmo acesso que tinham outras crianças, que muitas vezes não tinham as mesmas coisas para comer, que não tinham amor, estavam reclamando. Mas quando o homem olha, o que acontece? Aquilo ali é uma família perfeita. Então, meus irmãos, não há família perfeita. Se nós formos falar do matrimônio, né? Se nós formos falar da primeira parte dessa instituição família, que são os pais, porque depois vem os filhos para a criação, nós vamos chegar à conclusão que não há nada perfeito. Quando Deus disse assim para Adão e Eva: olha, o dia que você comer, né, disse para Adão, o dia que você comer, vocês vão morrer. Jamais passou na cabeça deles que um dia que eles comessem do fruto daquela árvore, não seria eles morrerem, mas os seus filhos morreriam. Porque olha onde que chega uma família quando não está na presença de Deus e não se consagra uma união para Deus, ao ponto de um filho tirar a vida do outro. Não é assim que nós vamos ler no capítulo 4, nas próximas semanas? O Caim matou
Abel. Eles não estão em guerra. Eles estão aonde? Na mesma casa. Então Deus institui a família, Deus ele quer que essa família seja consagrada para Ele, mas quando as pessoas não ouvem a palavra de Deus, não obedecem a palavra de Deus, não ensinam os filhos a crescerem no caminho de Deus, o que há? A dor. Então por isso que nós chegamos nesse ponto que não há famílias perfeitas. E num casamento, quando nós vamos vivendo, muitas vezes nós vamos perdendo a consciência daquilo que é real, do que agrada a Deus. Quando Adão peca com Eva, volta lá no capítulo 3, e versículo 10 ao versículo 11, né? Já que nós estamos falando que não existe família perfeita, olha só, versículo 10, né? Nós vamos até o versículo 9. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? E comeste da árvore que te ordenei que não comeste. Versículo 12. Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira. Então muitas vezes nós nos alegramos, como no início, como naquele casamento, naquela constituição, mas passa-se os dias. A Bíblia não diz que é uma só carne, que Deus viu que o homem estava o quê? Estava só. Aonde que estava o Adão quando a Eva pecou? Olha só como é que as questões são, quando você começa a examinar as Escrituras. No versículo 12, o que o Adão fala? Ele fala assim: eu pequei, o Senhor me deu essa mulher, me deu de comer, eu pequei. Aí nos versículos depois do 13, 14, 15, Deus pergunta para a mulher, o que ela diz? Ele fala: foi a serpente, o Senhor não fez ela? Né? Então olha só como é que vai a consciência do homem. Nós tomamos as nossas decisões, porque a questão real é que um casamento é feito de dois pecadores. Nós não somos perfeitos. Aqui vocês estão vendo o irmão Américo, o microfone na mão, com a Bíblia embaixo do braço, é gentil um com o outro, é gentil com outra pessoa, mas quem conhece a verdade é minha esposa, que está sentado lá no fundo. E quando nós muitas vezes não estamos consagrados ao Senhor, acontece aqui como no capítulo 3, nós culpamos os outros, nós mostramos uma aparência que não é espiritual, colocamos culpas em Deus, nós não queremos assumir os nossos erros, as nossas imperfeições como ser humano, não é verdade? E aí nós vamos colhendo o quê? Nós vamos colhendo as coisas que plantamos, e quando você vê aquele matrimônio que é para a consagração do Senhor, já não tem mais propósito nenhum, porque o homem fez o que era seu e não o que era de Deus. Porque eu pergunto, Deus não fez tudo perfeito? Fez ou não fez? Deus não preparou tudo para o homem? Se é uma única só carne, agora nós vamos culpar Deus porque o Adão não está lá? Porque Deus fez o homem, mas Deus também deu livre-arbítrio para o homem, ou seja, o direito de escolha. O homem pode escolher, a culpa não é de Deus. As pessoas às vezes colocam Deus, né? O Adão aqui vai falar: não, a culpa é do Senhor, o Senhor me deu essa mulher, né? Se o Senhor não tivesse dado, eu não tinha feito isso. Olha como é que é a situação agora. Então olha só a terceirização da culpa, e na vida do dia a dia é assim, a pessoa do lado é sempre culpada, nós nunca somos culpados, nós nunca fazemos nada de errado, nós somos tudo uns anjinhos, tudo um santinho, né? É outra pessoa que é culpada, né? Nós nunca somos culpados. Mas olha só o que acontece. Quando nós olhamos, as pessoas dizem assim, né? Ah, mas Deus ele é um tirano, né? Por quê? Porque nós vamos ver que depois, no final, essa família que Deus constituiu, no final, vão ser todas as famílias na terra destruídas pelo dilúvio das águas. Aí as pessoas dizem assim: ah, mas Deus é um tirano, Deus é vida, mas olha só a morte. Por quê? Porque existem as taças da ira. Mas só existe para as pessoas que não querem estar dentro da vontade de Deus. Então o que o Adão precisa entender? Ele precisa entender que ele não deve dar desculpa, mas fazer o que é certo. Deus não vai aceitar aquelas folhas de figueira para ele cobrir a nudez e para ele se reconciliar com Deus. Deus vai querer que um cordeiro seja derramado e vai instituir ali um plano de salvação para os homens. Deus vai enviar o seu filho. E aí as coisas vão acontecendo na vida de Adão e na vida de Eva, até o capítulo 4, se você quiser abrir aí, aonde um filho tira a vida do outro. Olha só,
ao pecado da desobediência no jardim do Éden, depois há essa consequência, deles serem expulsos, e vai chegar até um ponto, como Deus disse, olha, certamente o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. De fato, não só morreram, como houve até uma incitação, um ódio tão grande, porque a base de relacionamento de Deus para com o homem é o amor, e um filho tira a vida do outro. E do capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 9, você encontra o Caim dizendo assim para Deus: é por acaso eu sou guardador do meu irmão? Mais uma vez o homem tenta colocar a culpa em quem? A culpa em Deus. Eu tenho que guardar meu irmão agora, né? Por que o Senhor não cuida dele? Olha só o que Jesus disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Por isso, irmãos, quando nós não ensinamos os nossos filhos, quando nós não se arrependemos dos nossos pecados, das nossas faltas diante de Deus, o que acontece? Nós só ficamos cada vez mais longe de Deus. E além de tornarmos mais imperfeitos sem cumprir o propósito de um casamento que sim, é um complemento ali, mas para buscar a Deus. As pessoas vão ficando longe de Deus. Porque o que nós podemos responder aqui por último é que sim, Deus fez as coisas perfeitas, não existe famílias perfeitas aqui neste mundo. O homem saiu da glória de Deus, do jardim de Deus, até a decadência da morte, né? Até a separação eterna. Por isso, a pergunta é, para nós essa noite a principal: ok, Deus fez a família, constituiu todas as coisas, Adão e Eva pecou, mas como as famílias podem voltar para a presença de Deus? Como que nós podemos ser perfeitos como era no princípio? Bem, essa resposta é simples, ela não é complicada de dar. Uma família ela só vai voltar a ser perfeita nos céus. Fora isso, não há perfeição. Eu vou sair daqui, eu posso preparar essa mensagem, eu posso tentar tratar minha esposa bem, uma hora eu vou pecar contra ela, uma hora eu vou descarregar as minhas frustrações às vezes no meu filho. A Bíblia diz, olha, ensina a criança no caminho que se deve andar, uma coisa é corrigir. Muitos pais não corrigem seus filhos, né? Nessa questão de instituição de família. Eles na verdade descontam a raiva, agridem as crianças, não é assim que Deus fala, né? Então, olha só, como que faz para uma família voltar na presença de Deus? Bom, primeira coisa, que perfeitos só novamente nos céus. Perfeita e família perfeita chama-se igreja glorificada com Cristo, no milênio e nos céus. Só isso, tá? Agora nós podemos fazer o quê? Voltar. Porque Deus ele vai ser tão misericordioso que embora aquela família sofra com todas as dores, né? Agora o Adão, ele tem dor do quê? Ele tem dor de ganhar o pão, não é verdade? Agora ele tem que matar o mato. Olha, aqui está uma briga danada que se mata aí que eu não aguento mais, né? E você passa veneno, e você tira as tiriricas que tem aí, e você arranca, faz um buraco para tirar a raiz. Olha, você não vence. Né? Mas Deus, né? Ele teve misericórdia. Não era para ter essa dor para ganhar o pão, né? Não é fácil, né, Alexandre? Ficar debaixo de um sol escaldante lá, né, Alex? Lá o dia inteiro lá para levar o pão para casa. Também, como consequência, não era para a mulher ter uma dor como ela tem no parto. Nós vamos falar de consequências na semana que vem. Então, olha só, Deus ele é misericordioso. Por quê? Porque ele dá um outro filho, ele dá o Sete. E Deus ainda faz uma promessa. Mas Deus promete para quem? Promete para aquelas pessoas que mesmo sabendo que nós ainda estamos num corpo corruptível, num corpo que ainda há um velho homem, por mais que nós queremos nos livrarmos e somos pecadores, mas Deus, ele nos dá o nosso Salvador. Através de Jesus nós vamos ser um dia perfeitos, mas aqui nessa vida nós já podemos ser novas criaturas. O que faz uma família voltar para a presença de Deus é através de Cristo Jesus. Por isso nós começamos no começo. Olha só, Jesus não é por acaso que ele compara, né, a união dele com a igreja de uma bodas, de um casamento. Não é por acaso que Jesus inicia o seu ministério em uma bodas. Não todas as coisas são preparadas por Deus. Tudo há uma ordem. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos participantes, porque nós voltamos da presença de Deus, uma outra instituição, que para Deus é mais importante que a família,
que nós damos mais valor na família, mas a instituição mais importante para Deus é a igreja. A igreja vai constituída de famílias. Se a casa de uma pessoa não estiver buscando ao Senhor, como que vai estar o corpo da igreja de Cristo? Correto? Então o problema não é o pecado, o problema é os homens não se arrependerem. Os homens não quis ficar na presença de Deus. Nós vamos ler que Caim, ele diz assim lá no capítulo 4, depois você pode ler em casa, não lembro se é o versículo 6 ou versículo 7 ou 8, ele diz assim: mas agora eu sou fugitivo da presença do Senhor, e as pessoas vão querer me matar, quer dizer, os outros irmãos dele, porque a Eva era mãe de todos, a alma vivente, como nós lemos, não é verdade? E aí uma família que se inicia na presença de Deus com a palavra vida, termina com a palavra morte. Sai da presença de Deus, um filho mata o outro, e quando você vê toda aquela geração que passa por Nimrod, vai terminar no dilúvio no capítulo 6. Mas quando o homem se arrepende, quando o homem crê que Deus, Ele fez o homem e a mulher para a imagem e semelhança dele, constituir uma família. Não adianta ter uma mulher idônea se o homem constituído não fosse idôneo também. Deus então faz as coisas tudo perfeito para essa união. E quando as pessoas reconhecem os seus pecados, reconhecem as suas faltas e convida Deus para participar do seu casamento, as coisas mudam, as coisas são transformadas. Deus restaura todas as coisas. A Bíblia diz que viu aquele vale de ossos secos no capítulo de Ezequiel, no capítulo 37, e Deus trouxe o quê? A vida de volta. Então, na presença de Deus nós temos vida, fora da presença de Deus há o quê? A morte. Então, não importa o que nós temos feito, não importa o que é o nosso passado, não importa o que o Adão e a Eva fez, mas importa como eles vão terminar. Eles vão terminar mostrando para o seu filho Sete, que nasceu, que é o substituto de Abel, que um dia eles pecaram e Deus matou um cordeiro para mostrar que um dia o seu filho pisaria na cabeça da serpente, que essa promessa é a promessa mais antiga para a mulher, que vai se cumprir lá em Apocalipse, quando Deus diz: olha, você vai ferir a cabeça da serpente, ela vai ferir o calcanhar, mas que esse Sete vai ser o substituto que vai pisar por definitivo na cabeça da serpente, e o homem vai ser vingado, e o homem vai estar eternamente com Deus. Amém?